قتلوكوا؟ حماس. حماس قتلوكوا؟ حماس اللي قتلتنا، حماس اللي صوابتني وقتلتنا، حماس. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está perto de um acordo com o Hamas e de uma grande conquista. Enquanto as negociações avançam em busca da paz total, o sofrimento não vai embora da faixa de Gaza. O céu de Gaza ainda fumaça. Drones israelenses sobrevoam ruínas calcinadas. E no centro do caos, uma notícia inesperada começa a correr o mundo. O Hamas aceita parcialmente um plano de paz proposto por Donald Trump. Sim, o mesmo Trump que há poucos meses ameaçava aniquilar o grupo terrorista, agora aparece como mediador de um cessar-fogo histórico. Mas, o que há por trás desse acordo? Por que o Hamas aceitaria uma proposta americana? E o que significa esse silêncio tenso vindo de Tel Aviv? Antes de mergulharmos nesse enredo que mistura política, estratégia e sobrevivência, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje você vai entender o jogo oculto por trás da paz que ninguém esperava. Outubro de 2025 marcou uma virada dramática no conflito mais antigo do Oriente Médio. Depois de um ano de combates brutais em Gaza, com mais de 30 mil mortos e uma faixa reduzida a escombros, surge algo que parecia impossível. O Hamas aceita um plano de paz elaborado por Washington, sob a batuta de Donald Trump. Para muitos analistas, o anúncio foi uma bomba diplomática tão potente quanto as que caíram sobre Gaza. O mesmo líder que havia prometido eliminar o Hamas do mapa, agora aparecia propondo um acordo em 20 pontos, oferecendo cessar-fogo imediato, retirada gradual de Israel e reconstrução internacional. Trump chamou o plano de The Great Peace Deal, o grande acordo de paz. Mas o nome não é o que importa. O que importa é o tabuleiro. No Cairo, sob mediação do Egito, as conversas se tornaram intensas. Delegações americanas, israelenses e representantes do Hamas trocavam rascunhos, listas de reféns, nomes de prisioneiros e propostas de cronograma. O documento final previa uma sequência complexa. Libertação de todos os reféns israelenses em até 72 horas, troca de mais de 2.000 prisioneiros palestinos e uma retirada militar israelense em 3 fases, tudo sob supervisão internacional. Mas havia uma condição oculta: a desmilitarização total do Hamas. Para o governo israelense, esse ponto é vital. Benjamin Netanyahu, pressionado por sua ala mais dura, repetia que não haverá paz enquanto o Hamas mantiver um único fuzil em Gaza. Já o Hamas, enfraquecido militarmente e exaurido por um bloqueio quase total, decidiu jogar diferente. Em vez de negar o plano, respondeu com um movimento tático: aceitamos os princípios, mas negociamos os detalhes. Essa frase, aparentemente diplomática, foi a senha que abriu as portas de uma nova frente, não militar, mas política. Trump, percebendo a oportunidade, agiu com velocidade. Em um discurso transmitido em rede mundial, declarou: Israel deve parar de bombardear. O Hamas deve libertar os reféns. E a paz deve começar agora. Foi a primeira vez em décadas que um presidente americano se dirigiu de forma direta às duas partes, dando prazos públicos e ameaçando consequências. Nos bastidores, o Pentágono mantinha canais com o Egito, Catar e Turquia, enquanto a CIA monitorava as respostas internas do Hamas. Fontes próximas às negociações revelaram que parte da liderança do grupo, especialmente a facção política sediada em Doha, via o plano como uma chance de sobrevivência institucional. Em outras palavras, trocar as armas pela permanência política. O plano previa também a criação de uma administração tecnocrática transitória em Gaza, composta por engenheiros, economistas e figuras neutras, com supervisão internacional e acesso direto a fundos de reconstrução de cerca de 10 bilhões de dólares. Esse governo provisório teria 6 meses para estabilizar o território e preparar eleições locais. Na prática, isso significaria o fim do domínio total do Hamas, mas não necessariamente sua extinção. Trump oferecia anistia e salvo-conduto para combatentes que entregassem armas e garantia de proteção para líderes que deixassem Gaza rumo a outros países. Enquanto isso, em Tel Aviv, o gabinete israelense se dividia. Alguns ministros, especialmente os da ala ultranacionalista, viam o plano como uma capitulação disfarçada. Outros, pressionados por Washington e pela crise econômica que corroía o país, admitiam que a guerra se tornara insustentável.
Os bombardeios haviam paralisado o turismo, drenado os cofres e isolado Israel em boa parte do cenário diplomático. O próprio exército israelense admitia: vencer o Hamas militarmente é possível, erradicar a ideologia não. Foi nesse contexto que a resposta do Hamas, dada na madrugada do dia 4 de outubro, caiu como um terremoto diplomático. O porta-voz do grupo declarou: aceitamos o cessar-fogo, a troca de reféns e prisioneiros e a retirada israelense. O resto será discutido no Cairo. Trump imediatamente reagiu, dizendo que o grupo havia feito a coisa certa e que, a partir daquele momento, Israel deveria suspender as operações militares. Mas a tensão persistia. Dentro de Gaza, algumas brigadas do Hamas rejeitavam o acordo e ameaçavam continuar lutando. Em Israel, parte do governo se recusava a reconhecer qualquer vitória diplomática do grupo. O resultado, uma trégua precária, sustentada mais pela exaustão do que pela confiança. Nos dias seguintes, colunas de fumaça começaram a rarear sobre Gaza. Caminhões de ajuda humanitária, guiados por equipes egípcias e da ONU, cruzaram o posto de Rafah pela primeira vez em meses. Crianças surgiram das ruínas, ambulâncias voltaram a circular e um silêncio estranho tomou conta das ruas. Era o início de algo que poderia finalmente ser chamado de paz. Mas, por trás das câmeras, o jogo era outro. Fontes de inteligência relatavam que tanto Israel quanto o Hamas mantinham forças em prontidão. Trump, por sua vez, tentava converter o sucesso diplomático em trunfo político, um troféu a ser exibido em meio à sua campanha eleitoral. E em Washington, analistas dividiam opiniões. Seria esse acordo o início de uma nova era? Ou apenas uma pausa antes da próxima tempestade? O impacto geopolítico é profundo. Um cessar-fogo em Gaza muda o equilíbrio regional, reduz a pressão sobre o Líbano, alivia a fronteira com o Egito e retira da agenda da OTAN o risco de um conflito de grandes proporções no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, coloca o Irã numa posição delicada. Se o Hamas aceitar de fato abandonar as armas, Teherã perde seu principal braço de influência na fronteira com Israel. Um golpe estratégico difícil de engolir. Mas há um detalhe que poucos comentam. O plano de Trump também prevê anistia e reintegração social para ex-combatentes, o que pode criar um efeito dominó. Milhares de jovens que hoje integram milícias podem ser absorvidos por programas de reconstrução e segurança local. A paz, nesse caso, se tornaria também uma ferramenta de desarmamento indireto. Porém, nada garante que isso vai acontecer. Especialistas alertam que, sem uma estrutura política clara e sem garantias reais de segurança para Israel e autonomia para Gaza, o acordo pode ruir em semanas. Tudo depende do que será assinado no Cairo e de como as partes vão cumprir o que prometeram. Enquanto isso, Trump segue capitalizando o momento. Em um comício recente disse: "Fiz o que ninguém conseguiu fazer em 75 anos. Fazer o Hamas e Israel sentarem à mesma mesa." Exagero ou não, o fato é que o plano americano abriu uma janela improvável. Pela primeira vez em muito tempo, as duas partes parecem cansadas demais para continuar lutando. E talvez seja justamente esse o terreno fértil para a paz. Não a vitória de um lado, mas o esgotamento de ambos. A pergunta é: quanto tempo essa trégua vai durar? Será que o Hamas aceitará de fato se desarmar? E será que Israel, pressionado internamente, resistirá à tentação de retomar os ataques se o acordo fraquejar? O Oriente Médio já viu muitos cessar-fogos desmoronarem sob o peso da desconfiança, mas esse, costurado sob um contexto inédito, com Trump no centro e o Hamas cedendo publicamente, pode ser diferente, ou pode ser o último suspiro antes de uma nova guerra. E você? Acredita que esse acordo pode realmente trazer paz duradoura a Gaza? Ou acha que estamos diante apenas de uma trégua temporária, usada politicamente pelos envolvidos? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem gosta de geopolítica e estratégia internacional. Porque aqui a gente mostra o que está por trás dos discursos e o que realmente move os tabuleiros do poder.